Bom, então eu sou o Fia Morgan, vocês já, alguns já me conhecem, que eu não professo a fé nórdica, ao contrário do Marcos, né? A minha conexão maior, vocês estão até vendo aqui atrás, ó, é com Morgan, principalmente, que é uma deusa irlandesa, né? Mas eu tenho um contato muito próximo com as runas, como por essa visão oracular, né? Que é a isso que a gente está se propondo a fazer nesse curso, em relação às runas, e que já tem, assim, já remonta aí, a gente está em 2021, já tem 11 anos, né? Essa minha caminhada com as runas. E, em parte, foi uma caminhada que foi orientada, eu fiz parte do grupo da Mirella Fowler, aqui em Brasília, né? Que a gente passava por um processo de 3 anos com as runas, então era longo, é um processo longo até. Mas eu acabei me tornando runemal mesmo, por meio das experiências que a gente falou, que você falou, né, Marcos, na nossa primeira aula, que é o sacrifício que a gente faz para estar nesse caminho das runas. E eu passei por essa experiência na pele. E foi a partir dessa iniciação, por essas experiências que eu tive, né, com o Panteão e na minha vida profissional aqui também, depois que eu me propus a realmente ser uma oraculista e usar isso como missão, é que eu pude ver a dimensão mesmo do que são as runas nórdicas na nossa vida e que dá muito bem para transferir isso para a modernidade sem deturpar, virar coisa da Marvel e sem a gente querer misturar um monte de coisa junto, porque as runas em si já tem tanta coisa pra gente trabalhar que não tem a menor necessidade da gente querer ficar fazendo as runas, de instrumentalizar as runas como se elas fossem nos servir, simplesmente, e não como se elas fossem um caminho, uma jornada real pra gente entender o que a gente está fazendo aqui neste planetinha. Nós nos unimos por essa ideia que nós temos de que a gente precisa falar a verdade a respeito das runas, e falar sim de panteão junto, de falar de cultura, de falar de história, falar de ética, tudo junto para a gente poder entender realmente o que são as runas nórdicas, para não instrumentalizá-las e transformá-las em peça de decoração, né? Que é o que acaba acontecendo em muitos casos, né? Para quem não me conhece, sou o Marcos. Eu tenho aí alguns anos de caminhada, uns 3, 4 anos. E a minha caminhada com as runas, ela começou a partir de um momento em que eu buscava autoconhecimento, foi até despretensioso, né? Então, eu sempre fui inserido nesse meio mais até esotérico, né? Já fui jovem místico, não vou negar. E nessa, né, que a gente entra no misticismo, a gente tem toda, você precisa se autoconhecer, você precisa ter ferramentas de autoconhecimento, disso, daquilo. Eu queria muito, assim, acessar uma ferramenta oracular, não para trabalhar com ela, nunca foi minha intenção trabalhar com isso, né? Mas para me autoconhecer, para me auxiliar na minha jornada e tal. E eu comecei a procurar sobre o tarô. E eu comecei a querer estudar o tarô, só que eu nunca conseguia achar material, né? Parecia uma coisa assim, parecia Odin no caminho assim, falando, não, você não vai por aí. Então eu ia nas lojas procurar deck, não tinha deck em lugar nenhum, não tinha livro, não tinha nada. Aí eu desanimei, né? Aí eu tava falando com uma amiga minha, é difícil de achar, nunca achei que fosse tão difícil assim. Ela falou, o seu caminho não é esse, o seu caminho são as runas, você sabe, né? Na hora que ela falou isso, deu aquele estalo, assim. Aí eu falei, nossa, eu vou tentar. E nunca comecei a me inserir, né, nesse conhecimento das runas, parece que tudo fluiu muito automaticamente, né? Porque tem gente que acha as runas mais complexas, tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que não consegue entender. Para mim, fluiu perfeitamente. Agora, o tarô não me coloca um livro que eu não vou entender nada, não sei ler, não faço ideia. Mas tudo fluiu perfeitamente e de fato, como a Lofira falou, é uma jornada. Porque se eu for comparar quem eu era no início, quando eu comecei a estudar as runas, com quem eu sou agora, tanto no sentido de personalidade, de crença, de valores, tudo isso se transformou completamente dentro de mim e fora de mim também. Muitas transformações também foram externas, né? Então, de fato, as runas, elas são literalmente portais. São 24 portais de energia que se abrem à sua disposição e cada um desses portais, ele te traz algo, ele te traz uma consciência nova, ele te traz um entendimento maior sobre as coisas, uma experiência, enfim. E você, quando você começa a estudar sobre as runas, e você começa a vivenciar tudo isso, você vê que você passa claramente por todas as 24 etapas do caminho. E cada runa representa uma etapa desse caminho entre os 9 mundos, né, que é o nome do nosso curso. Cada runa representa uma etapa desse caminho. E a gente vai saber identificar, a partir do momento em que a gente entende como as runas funcionam, não só como oráculo, né, não só como sistema oracular, porque o nosso curso tem um foco nas runas como oráculo, mas a gente não vai se prender a isso. A gente vai também analisar o que as runas dizem no nosso dia a dia, como as runas fazem parte, como elas se correlacionam com a nossa vida, com quem somos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque a gente tem uma ideia
de que as coisas antigas, as coisas magísticas, enfim, elas são antigas e ancestrais e inacessíveis e são muito complicadas, né? A gente vê os mitos e a gente acha que os mitos são histórias que a gente tem que ficar se maravilhando apenas das divindades, e é isso, sabe? Que é só para glorificar as divindades. Não, essas coisas estão aí para ensinar para a gente. São reflexões, são filosofias, né? Para a gente entender as runas, não basta a gente entender o significado das runas, né? Não é como um oráculo que a gente vai pegar o livrinho, estudar ali os significados, absorver aquilo, vivenciar aquilo, né? Tem essa parte? Tem. Mas para entender as runas é preciso a gente entender quem eram os povos nórdicos antigos, como eles viviam, né? O que era importante para eles, quais eram os valores desses povos, historicamente. Partiam, né? E isso, geografia, história, filosofia, tudo isso entra, né, para você ver como é um estudo complexo, para a gente entender esses povos nórdicos. E além disso, a gente também tem que estudar o lado mitológico. A gente tem que entender quem são os personagens que aparecem dentro das runas, quem são as divindades que se correlacionam com as runas, quais são as suas histórias, quem são personagens secundários dentro das histórias que são essenciais para a gente entender as runas. E tudo isso a gente fez um suco, né? Assim, a gente espremeu tudo que é importante para trazer para vocês, de uma maneira bem sintetizada, tudo que é importante e essencial na hora de entender as runas. Por isso, a duração do nosso curso vai ser de 2 meses. São 24 runas, a gente poderia fazer um mês de curso, né? E dar ali as 24 runas e pronto, é isso. Mas a gente decidiu optar por 2 meses, porque a gente vai fazer uma introdução ali, falando da questão dos valores, da ética, não só da ética do povo nórdico, como a ética no momento presente também, que nós somos oraculistas, Funemal, temos que ter a nossa ética, a gente tem que pensar, a gente tem que ter uma filosofia por trás do que a gente faz, a gente vai estudar mitologia, a gente vai estudar todos os mitos que são importantes dentro das runas para entender as runas, a gente vai estudar a parte histórica também, claro, sem ser de uma maneira maçante, né, não vai ser aquela coisa pesada. Não ler os livros de história desse tamanho, não. Não. Imagina, ia ser um mestrado, né? Não ia ser um curso de... Não é para estudar para prova, não, gente. Não, é para adquirir autoconhecimento. A gente vai passar por essas runas, né? E assim que a gente terminar as runas, a gente ainda tem conteúdo, não termina por lá, porque a gente ainda vai ensinar os métodos de tiragem, óbvio, a gente vai falar também da jornada, porque são 2 jornadas, né? São as jornadas pessoais, a jornada que se correlaciona com a nossa vivência através das runas, e uma outra jornada que fala também da visão da cosmogonia dos nórdicos, né? Porque as runas também narram toda essa passagem, desde a criação do mundo até o Ragnarok. Então a gente vai ver isso com mais profundidade, a gente vai filosofar, a gente vai ter vivências, a gente vai ter aí exercícios propostos. A gente também vai frisar isso, de que as runas são vivenciais. Não adianta você ficar só lendo o significado, como o Marcos falou, ficar ouvindo áudio, ficar vendo vídeo e tentando pegar a palavra-chave, que para estudar isso é interessante. Mas você tem que ultrapassar essa barreira da decoreba, né, do mental, porque elas vão puxar para o vivencial. Você vai experienciar isso na sua vida. E a gente vai orientar essa experiência. Na verdade, a gente já previu que vocês vão acabar passando pela experiência mesmo, porque não tem como. Uma hora que você entra no universo das runas, você passa, quer queira ou quer não, pode ser rolando ladeira abaixo ou pode ser com orientação. Então a gente está oferecendo a orientação, né? Para que vocês passem por isso respaldados, né? A nossa experiência vai ser única nesse sentido, porque cada pessoa vivencia as runas de uma forma. Então isso pode respaldar muito bem a experiência de vocês. As runas te dão a possibilidade de mudar a sua vida. Então enquanto vocês estiverem fazendo o curso, isso vai acontecer. Porque é aquela coisa, né? Não tem como desver o que eu já vi. Quando você acessa esse conhecimento, é aquela coisa, sua mente abre de uma tal forma, né? A sua consciência se amplia de uma tal forma que você fala, cara, eu não tenho como fazer mais, é a mesma coisa que eu fazia antes, porque agora eu tenho a possibilidade, por meio, né, das runas, que são esse sussurro dos deuses, que é daí que vem o nome, de fazer um outro caminho. Então é por isso que elas já vão direcionar aí a sua experiência e a gente vai estar aqui para respaldar isso, para dar sustentação aos estudos e à experiência também. E essa vai ser a minha parte com experiência de psicóloga, né, que também tem isso, que a pessoa tem formação em psicologia, então vou puxar para esse lado, para dar realmente esse apoio para vocês, né. Não percam o primeiro dia, né, o valor, né, mais em conta aí, que a gente está fazendo especialmente até dia 27, tá? Para quem já tiver decidido que vai entrar. Beijo. Até mais, gente. Vejo vocês no grupo e no curso.